Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite, é com você, Gilberto. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, mais um projeto Iniciação. Estamos aí começando mais um programa. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Estamos todos aí já reunidos para realizar mais um programa Projeto Iniciação, né, de hoje, sábado, né? Então, devemos dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. É isso? A doutrina, a base desse encontro é sempre duas principais. Os ensinamentos da mestra Helena Petrova Blavatsky, através de seus livros, né? E os ensinamentos do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem, o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também, para os participantes que já passaram por esse estudo, repensar tudo e tirar novas conclusões, porque, aliás, o conhecimento é dinâmico, né? O conhecimento vai se expandindo, e a gente tem que estar sempre repensando, reanalisando, né? Meditando, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivendo nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Sempre lembrando que o Brasil é o berço da nova civilização, é a pátria da Avatara Maitreya, né? Então, isso é muito importante para todos aqueles que estão no caminho da iniciação conhecer esses detalhes. Isso. O projeto de iniciação é um projeto mais importante da vida de uma pessoa e ele deve ser desenvolvido numa escola iniciática, conforme os ensinamentos dos grandes mestres. Então, a pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar. Agora, é necessário que, se realmente ela é uma escola iniciática, ela tem que seguir rigidamente os padrões do conhecimento iniciático das idades. A pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar, mas, como dissemos, convidamos as pessoas a virem fazer a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que ela pode fazer? É só pegar, consultar uma ferramenta de busca da eubiose, é isso? Consultar, colocar a Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da eubiose. Então, ela pode, no site, ela pode verificar através de um botãozinho lá onde estamos, né? Verificar, entrar em contato com todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. A pessoa pode, é necessário que ela entre em contato no departamento para começar a sua iniciação. Este ano já não dá mais tempo, já estamos no final. As aulas desse ano terminam justamente no fim de novembro. Mas início de janeiro, já na segunda semana, em todos os departamentos do Brasil, né, dará início justamente o curso peregrino, que é o curso inicial para fazer a iniciação na eubiose. Faça o curso peregrino, depois faça todos mais 4 graus, totalizando 5 graus. Totalizando 5 graus, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar de ritualísticas, todas, reuniões internas e externas, e todos os eventos da sociedade, né? E mais do que nunca, ela tem a possibilidade de ler as revelações do nosso mestre, as cartas de revelação do nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Então, essa aí é a mensagem que nós queremos dizer. É claro que a pessoa vai entrar em contato com um departamento que exista na sua cidade ou próximo à sua cidade para, preferencialmente, fazer o curso presencialmente, né? Agora, se não for possível, se ela não tiver um departamento na sua cidade, ou ela morar longe de qualquer departamento, ela pode fazer o curso através do chamado EAD, Ensino à Distância. Mas, mesmo assim, ela precisa entrar em contato com um dos departamentos mais próximos da sua cidade e estabelecer as regras, né,
as bases, fazer a sua inscrição. Ela vai receber esses ensinamentos, as aulas, através da internet, é verdade? O caminho é o mesmo. Ela pode, em um determinado momento, depois de satisfeito o curso, ela pode tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Abiose. Então, está uma informação importante que nós queremos dar inicialmente para todos. Bom, nós estamos aqui continuando, né, os nossos estudos, seguindo exatamente o que nos propõe, através dos seus escritos, um dos seus escritos, a Helena Blavatsky, estudando determinados assuntos, né, importantes para a teosofia, a eubiose, a ciência iniciática das idades. Um assunto muito importante citado por HPB, Helena Petrova Blavatsky, e que nós vamos agora abordar, é justamente sobre esse nome, sirenas ou sereias. Sirenas ou sereias. Veja bem, são elementais que cantam. São metade mulheres e metade peixes, sereias, e são atraídas pelas águas, vivendo nelas com frequência. Estas ninfas do mar, das quais comumente se contam 3, tinham de mulher a cabeça ou a parte superior do corpo e de ave o restante. E assim são representadas nos antigos monumentos. E são pintadas como monstros, cuja parte superior é de mulher e a inferior de peixe. Viviam nas rochas escarpadas da orla marítima entre a ilha de Capri e a costa italiana. Com seus cantos melodiosos e o encanto de suas palavras, as astutas sirenas, ou sereias, atraíam os viajantes e navegantes para fazerem-nos perderem-se. A terra daqueles arredores era toda branca, devido aos ossos dos infelizes que assim pereceram. Vários comentaristas acreditam que a fábula do doce canto das sirenes representa os perigos do sensualismo, e por isso, sem dúvida, foi retirada a etimologia do nome sirena, do grego sereia, que significa cadeia. Então está uma importante informação a respeito deste tema, muito importante dentro da mitologia, da ciência inicial das idades. Mas tem muita mitologia, né? Inclusive a de Ulisses, né? A volta de Ulisses da Guerra de Troia, em que entra justamente a ação de sereias no seu trajeto, né? Então, é muito importante isso. Um outro nome muito importante citado por Blavatsky é justamente Sírio, que vem do latim Sirius. Em egípcio, Sotis, a estrela do cão maior. É uma estrela de primeira grandeza da constelação do Cão Maior, adorada pelos egípcios e venerada pelos ocultistas. Pelos primeiros, porque sua helíaca saída do sol era um sinal de benéfica inundação do Nilo. Pelos últimos, porque está misteriosamente associada com Tote Hermes, deus da sabedoria, e Mercúrio, em outra forma. Então, numa determinada época do ano, era chamado exatamente a fase helíaca de Sírios, né? Ou seja, ele levantava no horizonte um pouquinho antes do Sol. É uma estrela muito brilhante. E quando ele levantava acima do Sol, e justamente era a fase helíaca de Sírios, acontecia a inundação do rio, do rio lá que é fundamental, do rio Nilo, né? E o rio Nilo, a gente sabe que é ali que os egípcios sempre fizeram seus cultivos, suas plantações, né? E de tempos em tempos o Nilo ele baixa o nível das águas, mas justamente quando Sírios aparece no horizonte, é a aparição helíaca dos Sírios acima do Sol, então normalmente o Nilo se enchia com mais água e ocorria uma fecundação mais importante dos materiais cultivados pelos antigos egípcios nesse rio, né? Assim,
Sotes Sírio tinha ainda como uma mística direta influência sobre todo o céu vivo e está relacionada com quase todos os deuses e deusas. O nosso mestre diz, aliás, o Sírios, cão maior, ele está relacionado, ele representa o terceiro trono. É isso? O nosso universo, nós temos 3 tronos, né? O primeiro trono, Brahma, segundo, Vishnu, e terceiro, Shiva. Esse terceiro trono, justamente, está relacionado com a constelação do cão maior. Né? Assim, Sotes Sírios tinha e tem ainda uma mística e direta influência sobre todo o céu vivo e está relacionado com quase todos os deuses e deusas. Outra informação importante também que nos deixou o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, é de que o nosso Sol ele gira ao redor de Sírios, que é a estrela de primeira grandeza do Cão Maior, da constelação do Cão Maior. Não só o Sol, mas 6 sistemas solares. Então, é o nosso sistema solar, tendo o Sol como centro, e mais 6 sistemas solares que giram ao redor de Sírios. O professor diz que Sírios é uma estrela que tem uma quantidade enorme de consciências de elevadíssimo padrão espiritual. Então, estão lá para servir ao projeto evolutivo do seu universo local e também de todos os outros pontos da nossa galáxia e do universo. Né? Então, isso aí é uma informação muito importante que o nosso mestre dá a respeito de Sírios, estrela de primeira grandeza da constelação do Cão Maior. Era Ísis no céu, e chamada Ísis Sotes, porque Ísis estava na constelação do Cão, como se declara em seus monumentos. Acredita-se que a alma de Osíris residia num personagem que anda a grandes passos diante de Sotes, cujo cetro na mão e com um látego no ombro, né? um chicote, né? No ombro. Né? Muito bem. Ali está. Sírio é também Anubis, que se encontra diretamente relacionado com o anel. Então, há o dito muito antigo, não passes além de mim. E, além disso, idêntica a Mitra, o deus persa do mistério, e a Horus e até Hathor, denominada algumas vezes de deusa Sotis. Estando em conexão com a pirâmide, Sírio encontra-se, portanto, relacionado com as iniciações que nela eram efetuadas. Então, Sírio está relacionado com a grande pirâmide de Quéops. E lá havia uma grande relação entre as iniciações que lá aconteciam com a estrela Sírios. Aliás, devemos dizer que, na Antiguidade, todo indivíduo que estava no seu processo de iniciação, ele alcançava o máximo desse processo iniciático dentro, justamente, da pirâmide de Quéops, justamente na Câmara do Rei, onde existe algo que, no início, supunha que se fosse uma câmara funerária, né? Para colocar mortos. Né? Mas não é verdade. Na verdade, aquilo que imaginava-se que fosse uma câmara funerária era realmente uma pia batismal. Então, aqueles candidatos a fazer a sua iniciação eram levados ali colocados de pé naquela pia batismal, e os mestres rodeavam o iniciando, e o que acontecia? Eles faziam o desdobramento desse iniciando, e iam com ele para regiões muito distantes do universo, passeavam com eles por regiões muito distantes do universo, mostrando a amplitude que lhe estava sendo mostrada e facilitada o seu acesso. Né? Depois voltavam com o indivíduo, né, que já iniciado, para a Câmara do Rei. Então, ali havia uma mudança. Né? Ele recebia novas configurações, justamente na sua parte íntima, da configuração justamente do que nós chamamos o mental superior. Ele recebia um novo mental superior e passava, então, a desenvolver atividades extremas
dentro do campo da iniciação. Então, isso aí, aliás, muitos comentaristas, estudiosos, dizem que Jesus, o Cristo, iniciou-se na Grande Pirâmide. Eu nunca li isso no nosso mestre, nunca li isso da eubiose, nunca li do nosso eubiose, nem de Blavatsky, mas existem autoridades que falam sobre esse assunto. Né? Estando em conexão com a pirâmide, Sírio encontrava-se, portanto, relacionado com as iniciações que lhe eram efetuadas. Dentro do grande templo de Denderá, existia antigamente um templo consagrado a Sírio Sótis. Em resumo, nem todas as religiões derivam de Sírio, a estrela do cão, como pretendia provar o egiptólogo francês Dufeu. Porém, Sírio Sótis encontra-se indubitavelmente relacionado com as religiões da antiguidade. Então, Sírio tem uma profunda relação com as relações das religiões da antiguidade, os ensinamentos da antiguidade. Né? E, principalmente, como já falamos, tem uma relação profunda com precisamente a pirâmide, a maior pirâmide de Gizé, do Egito. Né? Então, isso aí é muito importante, esse entendimento. Né? Aqui, como nós estamos falando justamente do nosso sistema solar e deste fato de que o nosso mestre afirmou que o nosso sistema solar gira ao redor de Sírius, juntamente com outros 6 sistemas solares, formando um grupo de 7 sistemas solares, vamos estudar, então, esse termo sistema solar. Vamos ver o que nos diz HPB Blavatsky no seu trabalho a respeito desse assunto, né? De maneira sintética. Todos os planetas visíveis colocados pelos astrônomos em nosso sistema solar pertencem a eles, exceto Netuno. Também pertence a ele a outros desconhecidos da ciência, bem como todas as luas, que não são ainda visíveis por objetos imediatos. Então, é verdade, todo o sistema solar está dentro de um sistema evolutivo. Só que esse sistema evolutivo solar vai de Mercúrio até Saturno. Os outros 3 planetas, Urano e Plutão, não pertencem justamente Netuno, Urano e Plutão não pertencem ao sistema evolutivo do sistema solar. Apesar de girarem ao redor do Sol, mas eles não pertencem ao sistema evolutivo do sistema solar. Tanto que a astrologia ela se prende, na sua teoria, até Saturno. Né? Vamos dizer assim, a astrologia relacionada com a personalidade humana. Urano, Netuno e Plutão, a astrologia, reserva um espaço e dá a conotação de que esses 3 planetas estão ligados com os movimentos coletivos, não com os movimentos, as qualidades individuais do ser humano, mas com os movimentos coletivos da humanidade. Então, aí está algo muito importante. É claro que, com o tempo, pelo desenrolar do sistema solar, acreditamos que, no futuro, o sistema solar será remodelado, né? Partirá para uma nova fase de evolução, e, com certeza, nós teremos Urano, Netuno e Plutão fazendo parte do processo evolutivo solar. Sempre lembrando que Plutão foi desclassificado, né, como planeta atualmente, agora no século XX. Né? Os astrônomos chegaram à conclusão que ele não é um planeta, por causa do seu movimento de translação, que é diferente dos outros planetas, ele tem uma situação diferente. Então, eles dizem que ele não é um planeta, é um planetoide. Mas isso no ponto de vista da ciência acadêmica. Mas na cultura iniciática, não. Plutão é um planeta que gira ao redor do Sol e tem as suas qualidades específicas, tanto evolucionais como astrológicas. Né? Então, os planetas só atuam... Aí, também, veja bem,
Também pertencem a ele alguns outros desconhecidos da ciência, bem como todas as luas, que não são ainda visíveis por objetos imediatos. Os planetas só atuam em nossa consciência. Os regentes dos 7 planetas, o Sol e a Lua, são os que realmente produzem não só um efeito mental, mas também físico. Nós estamos relacionados com a influência desses planetas. Daí a astrologia, né? Nós estamos relacionados com a influência planetária, justamente com a influência desses planetas, né? O efeito do Sol sobre a humanidade está relacionado com o Kama Prana, com os elementos mais físicos que existem em nós. E é o princípio vital que favorece o desenvolvimento. O efeito da Lua é principalmente Kama Manásico, ou psicofisiológico. Atua sobre o cérebro fisiológico ou a mente cerebral, conforme a doutrina secreta. O nosso mestre afirma, no nosso caso, as nossas emoções estão ligadas com a Lua, é o nosso passado. E as nossas qualidades futuras do mental concreto e outros níveis da tríade superior está ligado com o Sol, não é verdade? Então, o nosso mestre afirma que o nosso caminho é da Lua para o Sol. Vencer as limitações emocionais temos com relação à nossa ligação com a Lua e partirmos para desenvolvermos as nossas qualidades solares, que são outros níveis de espiritualidade, né? Isso é muito importante, então, essa informação, né? Muito bem. Seguindo aqui, vamos estudar aqui um outro tema muito importante dentro do estudo da ciência iniciática, que é justamente o termo Skanda, também chamado Kartikeya. Segundo filho de Shiva, é o deus correspondente ao nosso planeta Marte, e por isso o deus da guerra, e caudilho das hostes celestiais, é um dos Kumaras. Agora, vamos ver. Skanda vem do sânscrito, antiga língua da Índia. Significa literalmente faces, ou grupo de atributos. Então, Skandas quer dizer grupo de atributos. Toda coisa finita, inaplicável ao eterno e ao absoluto. Então, tudo que é finito e inaplicável ao eterno. Em todo ser vivo, há 5, esotericamente 7, atributos conhecidos com o nome de Pancha Skandas. E são forma, que é a Rupa, a percepção, que é Vidana, a terceira, que é a consciência, que é Sanina, a quarta, que é a ação, Sanskara, o quinto é o conhecimento, Vidana. Esses Skandas juntam-se ao nascimento do homem e constituem sua personalidade. Então, as Skandas vêm junto. As Skandas, o que são justamente a nossa herança lunar, né? Depois, justamente o nosso projeto solar, para cima, né? Depois, a maturação de tais atributos, estes começam a separar-se e a debilitar-se, o que é seguido de Jaramanara, isto é, a decrepitude e a morte. Skandas são os atributos cuja agregação constitui a personalidade, isto é, os atributos de cada personalidade que, depois da morte, formam a base, por assim dizer, para uma nova reencarnação kármica, conforme HPB. Hein? Os Skandas são os germes da vida em todos os planos do ser e constituem a totalidade do homem subjetivo e objetivo. Cada vibração que produzimos é um Skanda. Agora, a gente deve fazer uma definição entre Nidanas e Skanda. Nidanas representam aqueles atributos ligados à Lua, né? Isso, o nosso passado no lugar. E Skanda, justamente, é aquele passo adiante em direção do Sol. Então, por isso que no processo ritualístico, no processo da yoga, no processo das yogas, é transformar Nidanas em Skandas,
O que é transformar nidanas em skandhas? É transformar a nossa própria personalidade. A nossa personalidade não deve ser extinta, ela deve ser transformada. A personalidade deve ser transformada rumo a um objetivo pertencente aos projetos determinados pela lei através da tríade superior no ser humano. Os skandhas estão intimamente ligados às pinturas da luz astral, que é o meio ambiente das impressões. E os skandhas, ou vibrações relacionadas com o homem, subjetivo ou objetivo, são os vínculos que atraem o ego que se reencarna, os germes deixados atrás quando esse ego entra no Devachan, e que hão de ser recolhidos outra vez e esgotados por uma nova personalidade. Então, os skandhas estão sempre, realmente, no processo de reencarnação, né, pela lei do karma, se reencarnando, né, reaparecendo na face da Terra, justamente ligados à personalidade. Uma mudança mental ou vislumbre da verdade espiritual pode rapidamente converter um homem à verdade, e até mesmo na hora da sua morte, criando assim bons skandhas para a próxima vida. Isso é importante, produzir skandhas, que significa as coisas boas para a evolução do indivíduo, né? Isso é muito importante. Então, basicamente, é transformarmos em nós nidanas e skandhas. Não é verdade? Os últimos atos ou pensamentos do homem produzem um efeito enorme sobre sua vida futura. Porém, teria ainda de sofrer por suas culpas, e essa é a base da ideia de um arrependimento à última hora. Porém, os efeitos kármicos da vida passada devem continuar, porque o homem, em seu novo nascimento, vai colher as impressões vibratórias deixadas na luz astral. Então, é por isso que a gente vê que não há possibilidade de haver evolução no ser humano sem ser pelo processo da reencarnação. É impossível. É impossível um ser humano, por exemplo, atingir a iluminação no astral, no mental ou em outro qualquer plano. Ele tem que necessariamente atingir a iluminação, atingir a sabedoria encarnado, reencarnado. E isso acontece não só com o homem, com os grandes seres também, né? Por Siddhartha Gautama. Ele tornou-se iluminado, encarnado num corpo físico denso. Isso significa o quê? A vitória da consciência superior sobre o plano físico denso. O plano físico denso restringe. Restringe o quê? Restringe nosso entendimento da nossa própria natureza interna, que é Deus. Somos deuses, como Jesus falou isso, vós sois deuses. Então, essa transformação de danos em skandha faz parte desse processo da transformação interna, rumo à iniciação, né? Rumo ao adeptado. Agora é necessário a reencarnação para que isso ocorra. Os skandhas são kármicos e não kármicos. Podem produzir elementais por um Kriya Shakti inconsciente. Cada elemental lançado pelo homem há de voltar a ele mais cedo ou mais tarde, uma vez que é a sua própria vibração. Os elementais são pensamentos encarnados, bons ou mais. Permanecem cristalizados na luz astral e são novamente atraídos à vida, quando aquele que se os originou volta à vida terrestre. Os elementais são como uma enfermidade e, portanto, um perigo, tanto para quem os produziu, como para os demais. Isso consta na doutrina secreta. Mas os elementais, na verdade, eles são muito importantes para justamente a configuração do processo evolutivo na natureza. Tudo que acontece na natureza, existem os elementais. Não são elementos pensantes, não têm inteligência. São pré-minerais. Na verdade, os elementais, eles estão num estágio evolutivo, cósmico, anterior ao mineral. A tendência é os elementais passarem para a vida mineral. E, evidentemente, passando para a vida mineral, eles vão ter a oportunidade de receber a luz divina através da projeção cósmica da mônada, né? Sabemos que a mônada reside no primeiro trono, Brahma, e elas emitem suas projeções em direção do plano físico mais denso. Então, é claro que os elementais, então, têm essa possibilidade
de evolutivo de passar para o mundo mineral e passar e começar a sua progressão evolutiva até atingir de passagem, né, o estágio de entendimento humano. Os elementais existem na natureza e eles não têm uma direção própria, não se dirigem por si mesmos, eles recebem ordens. Ordens da lei superior e ordens também dos mestres. Os mestres podem utilizar os elementais para finalidades muito benfazejas, através da magia superior, né? E podem dominar os elementais. Isso a gente pode ver, inclusive, naquela passagem do Novo Testamento, onde Jesus amainou a tempestade, né? Então, a pessoa diz, mas como é que Jesus amainou? Estava uma tempestade tremenda, né? Os discípulos estavam no barco e iam afundar, eles estavam com medo, né? De morrerem afogados. Então apareceu Jesus e amainou a tempestade. Na verdade, quando se diz que ele amainou a tempestade, ele amainou a ação dos elementais que estavam provocando aquela tempestade. Isso não aconteceu por acaso, aconteceu pela lei, para que se demonstrasse claramente a ação do mestre, através da magia superior, sobre os elementais. Isso é muito importante, então, essa colocação, né? Além disso, devemos dizer que o nosso corpo, nós temos 7 corpos, né? A nossa constituição é cétupla. São 7 corpos, do mais denso ao mais hiperfísico, né? Então, nós temos aí o corpo denso, corpo vital, corpo astral, corpo mental, o mental superior, não é isso? Temos o corpo Budi, depois Atman, que é o nosso Cristo interno. Todos esses corpos são constituídos por elementais. Então, na eubiose aqui, o mestre nos fala dos elementais encadeados. Existem os elementais livres na natureza e os elementais encadeados em nós. E são esses elementais que estão vibrando na nossa personalidade. E o importante, veja bem, nós somos como o universo. Nós temos muita semelhança com uma galáxia, um universo. Porque os nossos pensamentos, as nossas conquistas fundamentais, evolutivas, são transmitidas também aos elementais. Então, os elementais que em nós estão encadeados recebem a influência do nosso processo evolutivo. Olha que importante essa questão, né? Então, é muito interessante essa questão. Nós somos um universo e dentro de nós existem seres evoluindo e recebendo as influências da nossa própria evolução, né? Então, os elementais são pensamentos encarnados, bons ou maus. Veja, pensamentos encarnados, bons ou maus, né? Permanecem cristalizados na luz astral e são novamente atraídos à vida quando aquele que se originou volta à Terra. Os elementais são como uma enfermidade, e, portanto, um perigo para quem os produziu e para todos os demais. Aí são várias conotações que se tem dos elementais, mas o importante é ter uma noção exata, uma noção bastante clara a respeito dos elementais. O nosso professor Henrique de Souza, ele diz que os elementais eles são responsáveis pela produção dos fenômenos que existem na natureza. A chuva, os terremotos, os deslizamentos e até queda de prédios. Olha só, nosso mestre até falou assim, até queda de prédios, que parecem ser uma coisa que ocorre por acaso, e não é por acaso. O nosso mestre diz, nada acontece por acaso, até a queda de um prédio. Um prédio cai porque estava determinado que ele devia cair por algum motivo kármico e assim por diante. Nada acontece por acaso. Nada acontece fora da lei cósmica justa e perfeita. E para que isso ocorra, é necessária a ação dos elementais. Os tsunamis também, os elementais produzem tsunamis e assim por diante. Tudo isso também é ligado com o processo kármico, né? Para produzir mudanças na face da Terra adequadas para que a lei cósmica justa e perfeita se realize. Então, é muito importante esse entendimento que nos dá essa noção fantástica a respeito desses fatos transcendentais. Um outro tema também que a HPB explora aqui nos seus ensinamentos
é justamente sobre o sobrenatural. Aliás, o sobrenatural é uma palavra que empolga a nossa mente, né? Nós estamos sempre falando sobre o sobrenatural, coisas que ocorrem além da lei, né? Se existe uma lei cósmica, ocorre uma coisa além da lei, mas isso não existe. Nada ocorre que não esteja submetido à lei cósmica justa e perfeita. Então, o sobrenatural, na verdade, são fatos que ocorrem debaixo da lei cósmica, ligados, é claro, à magia universal, né? Sobrenatural. Veja bem, não pode haver na natureza qualquer coisa sobrenatural. Tudo bem? HPV, hein? Vamos repetir? Não pode haver na natureza qualquer coisa sobrenatural. Isto é, acima ou fora da natureza, ou seja, da lei, que é única e absoluta. Tudo age debaixo da lei cósmica justa e perfeita. Então, esse nome sobrenatural é um nome inventado pelo ser humano para indicar algo que está além da lei, além de tudo. Isso não existe. Isso não existe. Aquilo que as religiões chamam de mistérios e milagres são simplesmente aplicações ou manifestações da lei que superam nosso saber e compreensões atuais. Então, não existem milagres? Não existe. O sobrenatural existe? Não existe. Milagre? Não existe. Jesus fazia milagre? Não fazia milagre. Jesus usava o seu poder interno, crístico, cósmico, para fazer, utilizar as leis cósmicas no processo de magia. Ele realizava magia, aí sim. Né? Ele não realizava milagres. Ele curava pessoas através de processos de magia. Mas, mesmo assim, ele não fazia magia fora da lei cósmica universal. Ele curava pessoas, ele somente curava as pessoas que tinham resgatado o seu processo kármico. Ele apenas batia o martelo, a libertava, desligava a pessoa daquele aquele laço kármico, né? E tanto é verdade que está no Evangelho, né? Jesus, toda vez que curava uma pessoa, ele dizia o seguinte: vá e não contes nada para ninguém a esse respeito. E não peques mais. Interessante, né? Isso significa o seguinte: se a gente for entender, Jesus queria dizer, não, isso que aconteceu com você é seu, é da sua natureza. Não adianta ficar espalhando por aí que não vai dar resultado algum. E é necessário que você não peque mais. O pecado, naquele tempo, fala-se pecado, mas hoje, dentro da ciência iniciática, é agir dentro da lei cósmica justa e perfeita. Não querer transgredir as leis cósmicas. Né? Quando a pessoa quer transgredir as leis cósmicas, ela ocorre o pecado, que se chama, no termo vulgar do termo. Né? Então, o que ela faz? Ela produz karma para si mesma, e tem que responder esse karma inevitavelmente. Né? A teosofia ensina que não existe nem pode existir um milagre, e que negar um fato novo simplesmente porque nos parece extraordinário ou declarar impossível a priori é simples prova de ignorância. A HPB vai muito fundo nessa história. Né? Se a pessoa tende a demonstrar que o milagre existe, isso é prova da ignorância dela a respeito das coisas universais. Né? As possibilidades não terminam onde nossa ciência e nossos alcances intelectuais se detêm. Então, existe o conhecimento científico, acadêmico, mas o conhecimento científico tem um limite. E esse limite não está na ciência, está dentro de nós, do nosso entendimento. A ciência é limitada, a ciência acadêmica, por causa do quê? Da nossa limitação de entendimento, da nossa personalidade. E essa ciência vai se ampliar cada vez mais à medida que a consciência humana for se ampliando. É isso. Os cientistas, na verdade, são veículos da consciência cósmica. Eles nada inventam, nada produzem. Eles trazem de cima para baixo, são veículos, os conhecimentos necessários para produzir a evolução da ciência. Então, é necessário, antes de mais nada, que os cientistas evoluam, transformem a sua forma de entender de uma forma superior do entendimento, para trazer e servir de veículo para novos conhecimentos para a ciência. E, evidentemente, nós sabemos que a ciência acadêmica de hoje é uma, mas a ciência do futuro
futuro estará intimamente associada à ciência iniciática das idades, né? Isso será ensinado nas universidades, né? O que hoje se ensina nas escolas iniciáticas será ensinado nas universidades futuramente, né? Então, as possibilidades não terminam onde nossa ciência e nossos alcances intelectuais se detêm. Aumentemos a primeira e desenvolvamos aos segundos e veremos aumentar indefinidamente o círculo das possibilidades. Quer dizer, nós aumentamos todas essas possibilidades, né, do nosso conhecimento superior, e com isso aumentamos as possibilidades da ciência. A ciência não vai evoluir porque os aparelhos vão evoluir, a matemática vai evoluir, a informática. Não, não é assim. A ciência vai evoluir à medida em que a consciência humana evoluir e se tornar veículo dos conhecimentos superiores cada vez mais profundos, trazendo-os para a face da Terra, né? Não existe nada de sobrenatural. Vamos repetir. Não existe nada de sobrenatural. E por muito estranho e surpreendente que um fenômeno possa ser, sempre se efetua segundo as leis da natureza. Sabemos por experiência que, na atualidade, o homem conhece apenas uma parte mínima dessas leis. E, portanto, acontecem muitas coisas que não se conseguem explicar, né? Então, a ciência entende uma parte mínima das coisas e não consegue explicar a maioria dos fatos universais. Contudo, através da analogia e da observação direta, temos completa certeza que as referidas leis são imutáveis e que, sempre que ocorre um fenômeno para nós inexplicável, a falta de explicação se deve à nossa ignorância dessas leis e não uma contravenção das mesmas. Então, vamos deixar bem claro, a dificuldade que a ciência tem para abordar determinados assuntos cósmicos ou mesmo humanos são derivados do quê? Da não evolução da ciência? Não, da não evolução da consciência humana. Que a ciência é produto da consciência humana. Quanto mais a consciência humana se desenvolve, se expande, maior é o poder de expressão da ciência acadêmica para explicar todos os fenômenos que nos cercam e, evidentemente, os fenômenos que ocorrem pelo espaço infinito. Então, aí está. É algo extraordinário pensar nesse assunto e meditar, realmente é fantástico. Muito bem. Na sequência aqui desta listagem que a HPB nos dá a respeito de temas muito importantes para o nosso estudo, aparece aqui uma citação sobre sociedade teosófica ou fraternidade universal. Olha que assunto importante que nós vamos abordar agora, hein? Veja bem. Fundada em 1875, em New York, pelo coronel Henry Steele Olcott e Helena Petrovna Blavatsky, auxiliados por Judge, era também um auxiliar deles, e várias outras pessoas. Foi fundada a Sociedade Teosófica. Foi iniciada, né? Seu objetivo declarado foi, no início, a investigação científica dos fenômenos chamados espíritas. Inicialmente dizia que o trabalho deles era para estudar os fenômenos espíritas, mas ia mais do que isso, né? Depois do que foram expostos os seus 3 princípios objetivos. É claro que o espiritismo tem um papel importantíssimo, né? Através de Allan Kardec, no processo evolutivo, mas é um estágio, né? Allan Kardec foi um estágio fundamental para que depois Helena Blavatsky trouxesse os conhecimentos da consciência inicial das idades, ampliando esses conhecimentos, depois com o professor Henrique José de Souza, né? Então, os 3 princípios objetivos, os principais objetivos justamente da sociedade teosófica se resumem no seguinte: primeiro, a fraternidade humana sem distinção de raça, cor, religião ou condição social. Sem distinção nenhuma, para todos. Por quê? Somos todos um. Na verdade, nós, na humanidade, somos todos um. Então, o primeiro princípio da sociedade teosófica é a fraternidade humana, sem distinção de raça, cor, religião ou condição social. O segundo ponto da sociedade teosófica, o estudo sério das antigas religiões, para fins de comparação e de seleção de uma moral universal. O estudo sério das antigas religiões. Ou seja, desvelar aquilo que as religiões falam, desvelar para novos
projetos de entendimento com relação à ciência cósmica e à lei cósmica justa e perfeita. Em terceiro ponto, que caracteriza a sociedade teosófica, é o estudo e desenvolvimento dos poderes divinos latentes do homem. Isso é importantíssimo, né? Desenvolver os poderes divinos latentes do homem. Então, o ser humano deve, naturalmente, atingir um estado de adeptado. E a cada vez que ele atinge o estado de adeptado, e ao atingir realmente o estado de adeptado, ele pode, então, iniciar a utilização da magia cósmica. A utilização da magia cósmica em diversos procedimentos, é isso? Da natureza. Não é o sobrenatural, é justamente a aplicação da lei cósmica justa e perfeita pelo desenvolvimento do autoconhecimento. No momento atual, a sociedade teosófica tem mais de 250 ramos em todo o mundo. Isso já foi escrito. Isso aí foi um conhecimento dado. Quando ele fala no momento atual, isso foi escrito por Helena Petrovna Blavatsky, em 1892. Ela dizia que a sociedade teosófica tinha mais de 250 ramos associados em todo o mundo. É claro que hoje é muito maior, né? Mais de um século, né? Então temos muito mais. Aí precisaria investigar, eu não sei de cabeça assim, o número de entidades ligadas, mas deve ter um número muito maior. Aí compete uma investigação dentro da própria sociedade teosófica, né? Para ver quantos departamentos coligados eles têm no mundo inteiro, né? A maioria das quais, esses movimentos, na Índia, onde também se encontra seu centro principal. Compõe-se de várias grandes secções. Veja bem, a sociedade teosófica, a hindu, a americana, a australiana e as secções europeias. Muito bem. O assunto é muito extenso e nós vamos continuar aqui, justamente, fazendo aqui uma verificação importante. Um momentinho só. Vamos aqui, uma verificação importante. Um momentinho só. Vamos aqui nos localizar. A sociedade teosófica realmente é um assunto importantíssimo no estudo da ciência iniciática das idades. Então, nós vamos ver aqui, justamente na doutrina secreta, no volume 1, é isso? No volume 1, nós vamos ver aqui alguns fatos importantes à existência da sociedade teosófica, né? Então, justamente, é um tema incorporado no prefácio da primeira edição da doutrina secreta, que corresponde ao volume 1, Cosmogênese. Vamos estudar, então, esse prefácio? É muito importante nós estudarmos isso, né? A autora, ou mais propriamente a escritora, que é Helena Petrovna Blavatsky, sente-se no dever de justificar a demora no aparecimento desta obra. Então, a HPB dizia que ela demorou um pouco para que a obra aparecesse na face da Terra. Mas a gente sabe, já estudamos isso em reuniões passadas, que o trabalho foi muito exaustivo, um trabalho muito grandioso, que dependeu de muitas coisas, da imprensa, dos meios de comunicação, de auxiliares, etc., né, para ser desenvolvido. As causas foram o seu estado de saúde também. O estado de saúde de HPB influenciou muito no atraso da realização, e a magnitude do empreendimento também foi um fato muito importante, né? Um empreendimento grandioso, né? Os 2 volumes que saem à luz ainda não completam o plano, nem esgotam o assunto que lhes constitui o objetivo. A HPB está se referindo justamente aos 2 volumes, né? Cosmogênese e Antropogênese, volume 1 e volume 2. Já se acha preparada boa quantidade de materiais referentes à história do ocultismo, proporcionado pelas vidas dos grandes adeptos da raça ariana, o que nos mostram a influência da filosofia oculta no comportamento da vida, como é e como deve ser. Se os presentes volumes tiverem acolhida favorável, não serão poupados esforços para levar avante e completar a obra. Então, a HPB dizia que ia depender também da aceitação pela sociedade
desses ensinamentos. É claro que houve muita rejeição, até hoje, né? Houve, não, há muita rejeição dos ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, né? Mas a tendência é que esses ensinamentos se ampliem e cheguem ao maior número de pessoas, né? Tem muitos que dizem que a HPB, ela foi perseguida por isso, que ela era uma impostora, uma mentirosa, que ela escrevia mentiras, porque ela não tinha uma fonte de ensinamento suficiente para escrever tantos livros que ela escreveu, né? Mas os seres que falam nesse estado, eles não têm o conhecimento de que quem escreveu as obras que Blavatsky escreveu não foi ela. Ela mesmo diz, eu não escrevi isso, eu fui o veículo. Então, é por isso que tem conhecimentos que vieram para ela e não tem nenhuma biblioteca. São conhecimentos que estão nas bibliotecas dos mundos ocultos, principalmente do Oriente, né? Do Tibete, né? Então, as pessoas podem procurar aí nas bibliotecas algo referente ao assunto e não vão encontrar, porque justamente faz parte da ciência iniciática das idades. É algo que está além do conhecimento humano, né? Então aqui, já se acha preparada boa quantidade de materiais referentes à história do ocultismo, como já falamos, né? A HPB falou, né? Proporcionados pelas vidas dos grandes adeptos da raça ariana e nos mostra a influência da filosofia oculta no comportamento da vida, tal e como é, como deve ser. Né? Quando pela primeira vez, a HPB fala, quando pela primeira vez se anunciou a elaboração desse trabalho, não era o plano atual que se tinha em vista. Conforme fora noticiado de início, havia a intenção de que a doutrina secreta representasse uma versão ampliada e corrigida de Isis sem véu. Isis sem véu é uma obra de HPB anterior à doutrina secreta, de 4 volumes, e é uma obra magnífica, que existe aí à venda, né, em várias editoras, né? É uma obra que realmente é uma leitura obrigatória para todos aqueles que fazem o caminho da iniciação. Né? Não se tardou, HPB continua, não se tardou, porém, a verificar que as explicações a serem dadas ao mundo em aditamento às constantes do último livro e de outros que também se ocuparam da ciência esotérica, exigiam, por sua natureza, um método diferente de exposição. Esse que é o problema. Então, aquele ensinamento que ela trazia, era necessário um método diferente de exposição do que a ciência acadêmica utiliza. Né? E é por isso que os volumes atuais não contêm, em sua totalidade, sequer 20 páginas produzidas de Isis sem véu. Ela diz que, na verdade, a doutrina secreta não é uma repetição de Isis sem véu, mas um método de exposição completamente adequado ao processo necessário, vigente, para que a humanidade pudesse entender esses assuntos de elevada transcendência. Né? A autora, ela diz né? A autora não julga necessário pedir a indulgência dos leitores e dos críticos para os numerosos defeitos no tocante ao estilo literário e ao manejo da língua inglesa, que possam ser observados nessas páginas. Então, ela admite que a obra teve realmente defeito no tocante ao estilo literário e, principalmente, a forma ao inglês, porque a HPB não falava inglês fluentemente, ela falava o necessário para a sua comunicação com as outras pessoas, mas não era a sua língua pátria, né? Então ela tinha uma dificuldade muito grande nesse sentido. Né? Então ela mesmo admite que a obra tinha problemas a serem corrigidos com o tempo. Né? É uma estrangeira, HPB, e o conhecimento desse idioma lhe veio em idade já algo avançada. Ela conheceu já inglês de uma idade avançada. O inglês foi adotado por ser o meio de mais ampla difusão para servir de veículo às verdades que lhe cumpre apresentar ao mundo. Isso é importante. Tais verdades não são, de modo algum, expostas com o caráter de revelação. Nem a autora tem a pretensão de se fazer passar por uma reveladora de conhecimentos místicos que fossem agora trazidos à luz pela primeira vez na história. Ela mesmo diz, né? Isso não é a primeira vez que aparece na história. Claro, nós já falamos isso várias vezes, né? Esses conhecimentos são conhecimentos cíclicos, mas que vêm de uma mesma fonte, o eterno, a origem, através das várias civilizações, através das várias épocas. O conhecimento é um só.
é único, mas ele é distribuído para o ser humano de forma conveniente para que cada raça, cada época entenda de maneira satisfatória aquilo que se quer ensinar. A HPB continua. A matéria contida nesta obra pode se encontrar esparsa nos milhares de volumes que encerram as escrituras das grandes religiões asiáticas e das primitivas religiões europeias, ocultas sob hieroglifos e símbolos, e até então desapercebida por causa desse véu. Então, novamente, ela diz que esse conhecimento trazido por esses livros que ela editou são conhecimentos vindos pertencentes às grandes escrituras, né? Tanto da Índia como do Egito, do Tibete e outras regiões do mundo, né? Então, não é uma novidade, é algo que vem justamente do conhecimento da ciência iniciática, ou seja, da verdade justa e perfeita, né? Agora, tudo evidentemente dentro de tônicas específicas para cada tempo, para cada civilização, para cada época. O que de aqui se cogita é reunir as mais antigas doutrinas e sobre elas formar um conjunto harmônico e contínuo. A única vantagem que sobreleva os meus predecessores é a de não precisar recolher a especulações ou teorias pessoais. Então, ela mesmo diz que não é necessário recorrer a especulações ou teorias pessoais. Por isso, ela diz, né? Ela não escreveu, ela foi veículo dos grandes mestres. Ela não tirou conclusões próprias a esse respeito. Ela alinhavava esse conhecimento através do suporte que lhe davam os grandes mestres, né? Porque esta obra não representa mais do que uma exposição parcial de ensinamentos recebidos de estudantes mais adiantados, com a condição, não somente no que concerne a alguns pormenores dos resultados do meu próprio estudo e observação. Então, ela diz que ela também colaborou no seu estudo e observação, mas não é a parte principal. Ela tem essa humildade, né, de dizer isso, né? E uma pequena parte tem uma parte dos seus estudos e observações, mas a grande parte do conhecimento da ciência inicial das idades é dada pelos grandes mentores universais, servindo-a de veículo para que isso acontecesse. A publicação de muitos dos fatos aqui mencionados se torna necessária em razão das estranhas e fantásticas especulações a que se deram vários teósofos e estudantes do misticismo nesses últimos anos, no afã de constituírem um sistema completo, deduzido do pequeno número de fatos que lhe foram transmitidos. Muito bem. Isso aí, então, é a parte inicial que nós falamos, né, sobre a doutrina secreta, né, sobre a doutrina secreta, nossos ensinamentos trazidos por Helena Petron Blavatsky como instrumento da lei universal, dos grandes instrutores cósmicos, né, e nós vamos parando por aqui, é isso? E proximamente, na nossa próxima reunião, nós continuaremos avançando nesse conhecimento, e eu prometo, esse conhecimento da sociedade teosófica, e depois, em aditamento, nós vamos continuar abordando esses aspectos teosóficos sobre a ótica da eubiose. É isso? Em consequência, faremos consideração também, em aditamento a esses conhecimentos, trazendo a tônica da eubiose, através do professor Henrique José de Souza. Isso a partir já da próxima reunião nossa. Então, aí o nosso irmão Carlos Nascimento, eu estou passando a palavra para que todos os irmãos que se achem presentes aqui na nossa reunião possam participar, dar suas opiniões, fazer perguntas, etc. E até se discordarem também, viu? Aqui, também. Pode até discordar, não quer dizer que todo mundo que esteja aqui tem que concordar com tudo. Aliás, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele deixou esse ensinamento básico. Leia, estude, medite e tire as suas próprias conclusões. Veja, tire as suas próprias conclusões. Muito bom, professor. E é interessante, né, professor, como esses seres que trazem tanta informação, tanta elaboração para a nossa evolução, né, como Helena Blavatsky, mesmo o professor Henrique José de Souza, Rosso de Luna, né,
Allan Kardec, como eles sofrem, né, com a opinião de outras pessoas, eu não sei se por interesse ou por falta de conhecimento, mas eles sofrem ataques diretos, né? Eles sofrem ataque direto por causa do estado evolutivo do nosso planeta. A gente sabe, o nosso planeta, será que eu estou mentindo? É um planeta primitivo. É um planeta celestial? Não é um planeta celestial, é um planeta primitivo. Porque, veja bem, só pelo fato desse planeta, de elementos desse planeta, terem crucificado um anjo celestial, Jesus o Cristo, não só Jesus o Cristo, mas Krishna e outros tantos anjos, já demonstra a nossa primitividade, né? Nós somos primitivos, evidentemente. Mas somos primitivos, mas estamos no estágio evolutivo. É um estágio evolutivo daqueles que estão no planeta Terra, né? Agora, estamos passando por um novo estágio, já começamos a trabalhar, hoje, na mídia, né, na informática, fala-se muito na quinta dimensão, que o nosso mestre já fazia, falava, e outros tantos mestres falavam, né, a passagem para a quinta dimensão. Então, na verdade, no projeto de evolução da Terra, a Terra vai deixar de ser um planeta primitivo para ser um planeta de regeneração. É isso. Isso aí dentro da nossa galáxia, não é só no sistema solar. Galacticamente, a Terra vai se tornar um planeta já ascensionado. Isso aí já faz parte do projeto da lei cósmica justa e perfeita. Mas então, essas dificuldades que esses mestres tiveram nas suas pregações foram justamente no combate à influência, no combate da ignorância humana. Eu quero dizer somente apenas uma informação, né? O fundador do Espiritismo, né? O Kardec, ele faleceu. Ele era casado com uma mulher muito inteligente, que agora me escapou o nome dela. Talvez uma hora a gente possa voltar e falar sobre ela, a biografia dela. Uma mulher muito inteligente, professora, etc. Né? Bom, ele só podia ter casado com uma mulher assim, né? E ajudou muito ele nesse trabalho. Pois acreditem o seguinte: Kardec faleceu e a esposa dele foi chamada nos tribunais. Ela foi acusada de feiticeira. Ela foi acusada de feiticeira. Então, ela foi levada para os tribunais, foi absolvida depois. Ela entrou com advogado e tal, e chegou à conclusão que ela não era nada disso, né? Mas os ignorantes acabaram acusando e chamaram nos tribunais. E os tribunais, pela ignorância do tribunal, naquela época, acabou, e seguindo as leis primitivas que nós temos, né? As nossas leis são primitivas, né? A única lei justa e perfeita é a lei cósmica. Nós ainda estamos caminhando para um dia termos leis justas e perfeitas na face da Terra. Ainda não temos leis justas e perfeitas na face da Terra. Ainda teremos. Então, essa foi a história da esposa de... O nome dela, professor, é Amélie Gabrielle Baudin? Com certeza. Amélia deve ser assim. Você consultou. Amélie Gabrielle Baudin. Então, isso aí é uma história que eu nunca ouvi ninguém falar sobre esse assunto, mas quando eu li, me tocou muito. Eu fiquei muito estarrecido, né? De ver que uma mulher extraordinária foi acusada de feitiçaria. E feitiçaria é uma bobagem muito grande. Não existe feitiçaria, né? Feitiçaria existe na cabeça dos ignorantes, né? O que existe, na verdade, são magias, né? É claro que essa magia, infelizmente, pode ser utilizada por magos não evoluídos, por seres que têm um poder de magia não evoluída. Então, eles fazem a magia que não é evoluída. Isso é muito importante. Isso pode acontecer, e acontece na Terra, frequentemente. Mas isso tudo está baseado no conhecimento cósmico, né? Não é simplesmente chegar e chamar uma pessoa de feiticeira e levá-la ao julgamento no tribunal. Isso faz parte da ignorância humana. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Oi, Carlos. Só um recado rapidinho ao pessoal que está no chat, está acompanhando. Não esqueçam de deixar aí o like na transmissão, no vídeo.
manda esse conteúdo para algum amigo, para algum colega, uma pessoa que gosta desse conteúdo. E se for a primeira vez que estiver passando por aqui, já inscreva-se no canal, que nós temos, além dos programas, temos nossos programas de sábado e terça, sempre às 20h40, eventualmente algum programa fora desta programação. Ao ser inscrito no canal, você é atualizado automaticamente de todas as informações e também ajuda o nosso canal aqui dentro da plataforma. Outro recado bom, hoje é o programa de 129 do Projeto Iniciação, além dos outros programas, né? Todos de conteúdo aqui do professor Walter. Então, o ano está aí na reta final. Então, para aqueles que desejam, têm interesse, que ainda pretendem eventualmente conhecer, né? Até começar a sua jornada aí de iniciação, fica aí como dica de estudo. Você pode olhar os vídeos aqui do canal, todos os vídeos do Projeto Iniciação, tem tópicos muito interessantes, esclarecedores e que dão aí uma noção básica, né, daquilo que pode ser, daquilo que temos oportunidade de aprender ao entrar nos estudos. A outra dica também, tivemos até o programa passado, até o programa de 128, do 123 ao 128, foram 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram 6 programas. Estou aqui fazendo conta no dedo para ver se eu não erro. Do 123 ao 128, tivemos uma série aqui no canal que foi sobre o professor Henrique José de Souza. Essa série aí que o professor Walter elaborou, muito bem feita, com muitas informações a respeito do professor Henrique José de Souza. Então, assim, para quem não assistiu todos os vídeos, para quem quer ver todos os vídeos, somente, né, esses vídeos na sequência, né, do 123 até o 128, na descrição, no primeiro comentário da descrição, ou diretamente aqui no canal, você acha uma lista, uma playlist. Você clica na playlist, está lá, professor Henrique José de Souza, Vida e Obra. Quando você clica, você já vai numa lista onde tem todos os vídeos separados na sequência. Ou então, agora, ao vivo aqui, se você está assistindo e quer depois ver a playlist, assim que terminar essa transmissão, você espera mais ou menos uns 5 minutinhos, faz uma atualização no canal, embaixo aqui do vídeo também vai estar aqui o link da playlist, que dá acesso a essa lista com essa série, né, dos 6 vídeos aí dessa sequência. Vale muito a pena para quem quer conhecer, além, né, dos temas que são abordados aqui pelo professor, essa abordagem específica sobre a vida e obra do professor Henrique José de Souza. É isso o recado, Carlos. Muito bom. Professor, eu vou passar as perguntas. Devemos dizer, inclusive, que já está agendado aqui com o programa, já estamos aqui com a programação, para, depois de uma determinada fase, passarmos a estudar, continuando, evidentemente, o estudo sobre a vida do professor, não a parte 7, 8, não, isso já está encerrada, 6 foi a última, mas abordarmos temas importantes trazidos pelo mestre para o nosso conhecimento. Então, vamos ter uma série de palestras, de encontros, abordando conhecimentos importantíssimos trazidos pelo professor. Então, aguardem que já é uma promessa que eu faço para todos. Vai ser muito interessante. Professor, a Patrícia Almeida ela fala, boa noite. Falando de forma simplificada, nosso caminho seria ir do nosso signo lunar para o nosso signo solar? Exatamente. A Lua, o Sol é o centro do nosso sistema solar, né? Então, o Sol é uma esfera ígnea, né? É uma bomba atômica ao contrário, né? Uma bomba atômica, ela explode
e provoca a desintegração nuclear, né? O Sol não é uma bomba atômica invertida. Isso aí todo mundo sabe. É uma bomba atômica invertida. Em vez dela destruir os átomos, ela vai agregando. Então, ela tem o hidrogênio, depois ela vai formando hélio, depois vai o fósforo, e assim. É uma fábrica de elementos, não é isso? E moléculas, né? E de energia também, né? Além disso, isso aí na parte ígnea do Sol, né? A parte mais quente, que é uma fornalha. Mas na parte hiperfísica do Sol existe consciência de elevada hierarquia, né? Então, elevada hierarquia. Nós podemos até imaginar a visão do Jacó, né? A escala de Jacó, né? Onde ele via seres subindo e descendo por uma escada, né? Nós podemos imaginar que ele estava vendo justamente essa linha de comunicação da Terra com o Sol, né? Que é o centro do nosso sistema solar e é o responsável por todo o processo evolutivo, espiritual do nosso sistema, né? Então, realmente, agora, o nosso caminho passa por esse estágio. Viemos da Lua, né? Onde era predominante uma condição animal. Nós, na Lua, nós, seres humanos, né, que estamos vivendo como seres humanos hoje na Terra, nós vivíamos na Lua num estágio animal. Veja bem, olha só que importante. Eu estou inventando? Não, isso faz parte da doutrina secreta, justamente da doutrina secreta. E o professor ensina também isso. Nós, quando vivíamos na Lua, nós vivíamos no estado de consciência animal. Depois, quando houve um transbordo para a Terra, uma passagem da Lua para a Terra, aqueles que estavam em condições de atingirem o estado de consciência luminal, atingiram esse estado de consciência. Então, aquele que hoje na Terra ele tem uma aparência e uma condição de personalidade, de estrutura humana, na Lua ele tinha uma estrutura animal. É claro que depois ele vai continuar essa fase animal e vai passar para a fase super-humana, subdivina e divina. Então, na verdade, o que eu quero falar para a nossa irmã, esse nosso caminho da Lua para o Sol faz parte deste trajeto evolutivo, né? E, na verdade, esse trajeto todo, isso tem livros, né, o Biose que fala sobre isso, né? Esse caminho todo evolutivo começou, a evolução, em Mercúrio. De Mercúrio passou para Vênus, depois de Vênus passou para a Lua, de Marte passou para a Terra, né? E da Terra vai passar para um outro planeta. Né? Passaria para um outro planeta, que era o quinto planeta, mas esse planeta explodiu. Então, a Terra vai ter que fazer 3 funções. Ela vai ter que terminar a evolução lunar, fazer a evolução da Terra propriamente dita e continuar a progressão fazendo o papel do quinto planeta. Então, o papel da planeta é triplo. Olha só a importância da Terra, não só dentro do nosso sistema solar, dentro da nossa galáxia, dentro do cosmos, enfim, né? Importância muito grande. Então, na verdade, é essa. A nossa tendência é passarmos da consciência lunar para a consciência solar. É claro que muitos ainda na Terra, a maioria, ainda tem dentro de si aquela consciência animal, lunar, da agressividade, da alteração, da não fraternidade. Muitos têm ainda reflexos, que são justamente as nidanas, que nós falamos, né? São nidanas. Nidanas que devem se transformar em escandas. Existem nidanas ligadas à Lua e escandas que estão relacionados com o processo de evolução para o Sol. Então, nosso caminho realmente é esse, é caminhar da Lua para o Sol. É isso? Que é o centro do nosso sistema solar, é o Sol. Né? Então, a nossa irmã Patrícia falou exatamente o que é correto no conhecimento iniciado das idades. Muito bom, professor. O Sodia Felipe ele coloca: escanda pode significar agregados? Nidanas pode significar as faltas relacionadas ao ego? Nós podemos dizer que escandas são estados de consciência.
tudo no universo é consciência. Não é verdade? Por que um indivíduo comete erros e desacertos que nós chamamos de nidanas? Por causa da sua estado de consciência, que está mais ligado ao animal do que ao ser humano. E por que um indivíduo consegue ter práticas evolutivas de fraternidade, de amor universal? Porque aqui na Terra ele está desenvolvendo as escandas cada vez mais. Então, esse é o nosso caminho, como da pergunta passada, dessa explicação passada que nós tivemos agora, né? Caminhando das nidanas para as escandas. Né? Então, na verdade, são agregados, são estados de consciência relativamente ao estado animal e ao estado lunar, superior. Né? Tudo é estado de consciência. Repetindo, divulgando aquilo que a HPB nos ensinou. Tudo que existe no universo é estado de consciência. Então, um elétron, um átomo, um próton, um nêutron, ou qualquer coisa que seja, por maior ou por menor que seja, uma galáxia que seja, é estado de consciência. A grande verdade do universo é a consciência. Então, agora, se nós podemos dizer que skanda, nidana representa uma faixa do estado de consciência, ainda mais primitivo do que deveria ser estando na Terra. E skanda é um estado de consciência pertinente a um estágio mais evolutivo do que nós temos hoje. Então, é assim que são. Então, skandas e nidanas são estados de consciência. Mas esses estados de consciência podem ser transmudados. Então, a questão toda não é destruir skanda, nidana, digo. A questão toda não é destruir nidanas, é transformar nidanas. Num sentido muito amplo, muito profundo, nós podemos dizer, nidanas é matéria-prima. Matéria-prima. Eu tenho carbono. Se eu submeter esse carbono a determinado tratamento, eu transformo esse carbono em diamante. Isso acontece na natureza. O que acontece na natureza? Essas minas de diamantes, antigamente eram o quê? Depósito de carbono. Mas através da compressão que sofreu, através de processos inorgânicos importantes, o carbono transforma-se em diamante. E é isso que acontece conosco também. Na alquimia é indicado transformar chumbo em ouro. Né? A alquimia da Idade Média dizia assim, que o maior processo da magia é transformar, através da pedra filosofal, é isso? É transformar chumbo em ouro. Nós podemos entender o seguinte, o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. Essa é a importância, transformar nidanas em skandas. Muito bom, professor. O Guazelli ele coloca o seguinte: a maior garantia da escanda do Brasil seria a SBE, Sociedade Brasileira de Eubiose? Olha, eu vou dizer, o Guilherme Guazelli Belo diria o seguinte, olha, a garantia do que vai acontecer no Brasil vai depender do brasileiro. Do brasileiro. A SBE, a instituição, é um veículo. Vamos repetir? A Sociedade Brasileira de Biose é um veículo da consciência universal. Ela não vem impor transformações ou mudanças. Ela vem sugerir, ela vem indicando caminhos. Agora, se esses caminhos serão seguidos ou não, é outra coisa. É isso? O que o professor Henrique José de Souza fez? Mostrou caminhos. Mas aí existe o livre-arbítrio. A maior garantia dessa transformação interna que o planeta Terra vai sofrer, vai passar, e o Brasil também, é justamente a consciência de cada um. É a garantia. O que garante a evolução do planeta Terra para a quinta dimensão? O que garante é justamente a evolução da consciência rumo à quinta dimensão. Não é uma sociedade. Não é uma sociedade, uma filosofia que vai transformar. Ela indica o caminho. O nosso mestre foi muito claro. O nosso mestre é claríssimo na sua explicação. Ele diz assim, no início o mestre indica o caminho. Depois os discípulos seguem sozinhos o seu caminho, até que no final ele encontra o mestre dentro de si mesmo.
Veja bem, então o mestre, ele não força um discípulo a se tornar mestre, não. Ele mostra o caminho. O discípulo vai se tornar mestre ou não, dependendo da sua consciência. Se a sua consciência estiver em adiantamento, ele vai adquirir esse conhecimento dado pelo mestre e sozinho, caminhando sozinho, ele vai produzir as transformações internas dentro da sua consciência para se tornar um mestre, evidentemente. Mas no bojo de tudo isso, existe, na lei cósmica universal, existe a questão da livre escolha, é isso? Do livre-arbítrio. Todos têm o livre-arbítrio, podem escolher o caminho, mas na escolha desse caminho, então, mas também existem leis restritivas, e uma das leis é a lei da skandha, né? O processo do karma, né? A pessoa pode não escolher o caminho, mas vai ter que responder por aquilo, né? Explicitamente, né? E quanto mais ela sabe, mais responsabilidade assume perante esse projeto evolutivo. Tanto que o mestre, nosso grande e excelso mestre Jesus Cristo, ele disse o seguinte, está no Evangelho: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, quanto mais evolui uma consciência, mais responsabilidade essa consciência tem perante a lei universal, perante o eterno, mais responsabilidade. Quanto mais ignorante for, menos responsabilidade ele tem, mas mais sofrimento ele vai ter. Mais sofrimento ele vai ter. O karma vai pegar pesado nele. Não pesado porque a lei universal julga ou condena. A igreja, a mente universal, ela não julga nem condena quem quer que seja. Não pune. Ela não pune nem condena. Isso que eu quero dizer. Ela dá oportunidades. Então, a grande oportunidade que o povo brasileiro tem é justamente que o seu povo entenda essa função do Brasil e nos tornemos e exemplifiquemos e façamos com que a nossa pátria continue e seja. E eu acho que isso vai acontecer. A pátria do Avatara Maitreya, né? E berço da nova civilização, patrimônio da ordem de Cristo. Muito bom, professor. O J.L. Ribeiro, ele coloca, os seres iluminados, né, os seres do mundo dos internos de Agarthas, estão nos auxiliando gentilmente nesta caminhada de iniciação? Estão nos auxiliando, sim. Como acontece esse auxílio? Esse auxílio pode acontecer através do nascimento de um ser de Agartha no mundo físico. Esse nascimento pode ocorrer de várias formas. Às vezes pode ser um tulco, uma projeção agartina dessa consciência encarnando num corpo físico denso. Devemos dizer que quanto mais evoluído é um ser, pode deixar bem prático isso, quanto mais evoluído é um ser, maior problema é a questão da reencarnação. Então não é possível um ser de elevada consciência cósmica encarnar-se num corpo físico denso, igual ao nosso, porque a energia é muito grande, é um disparate muito grande de energia. Mas esse ser cósmico ele pode emitir de si projeções, chamado tulcos. E esses seres agartinos também podem emitir de si tulcos. E esses tulcos, com uma vibração menor, mais compatível com a condição humana, pode transmitir como veículo os conhecimentos agartinos para a face da Terra. É claro que quando um conhecimento agartino é transmitido para a face da Terra, não vem de Agartha esse conhecimento vem da lei cósmica justa e perfeita. Agartha é também um veículo do conhecimento cósmico. E sendo veículo, eles podem projetar tulcos específicos para que a humanidade receba esses benefícios. Isso é importante a gente entender. Muito bom. A Cristiane colocou aqui, o nome dela é Amélie Gabriele Boudet mesmo. Isso. Da esposa lá do Allan Kardec. A esposa do Allan Kardec. E ela complementa aqui, consciências e escolhas, né, professor? Consciências e escolhas, justamente. Então, aí veio a escolha, o livre-arbítrio. Quando na Lemúria, em meados da Lemúria, aquele ser que lá vivia no estado animal, recebeu a manifestação da tríade superior, ele recebeu a possibilidade do livre-arbítrio, da livre escolha. Mas a possibilidade, vejam bem, não é que naquele instante ele se tornou um ser pleno, convicto, não.
ele recebeu a possibilidade. Então, ele pôde desenvolver ou não desenvolver essa possibilidade da tríade superior. Então, nós temos no planeta Terra seres que já conseguiram um avanço bastante expressivo no domínio da tríade superior e outros não, continuam no quaternário, envolvidos nas escândalos do quaternário. Né? Então, é claro que isso aí é um problema de consciência. Aí, por isso que a HPV diz, tudo no universo é consciência, e essas consciências evoluem, quer dizer, evoluem de plano a plano. A consciência vai se ampliando, vai tomando mais consciência da verdade universal. Isso é importante, esse entendimento. Então, a base realmente fundamental para esse entendimento é como a nossa irmã Cristiane falou, é consciência e escolhas. Muito bom, professor. Eu vou passar os recados que a gente tem aqui no canal Conexão 3005, e a próxima roda de conversa que a gente tem aqui no canal toda terça-feira, né? E será agora, terça-feira, dia 29 de outubro de 2024, sempre no mesmo horário, às 20h40. Então, a gente vai falar sobre Finlândia, o ano de civistes e a presença dos finlandeses no Brasil. Então, quem vai falar é a Marina Almeida e o Eduardo Prado. Os mediadores serão eu, Carlos Antônio Nascimento e Eduardo Nunes, e vai ser abordado sobre Finlândia, país das ideias e ações disruptivas, né, como a economia circular, a colônia vegana de Penedo, Rio de Janeiro, e o conceito de civistes, né, de trabalho em prol da comunidade e do meio ambiente. Quais lições podemos aprender sobre isso, né? Então, a Finlândia é um país novo, né? De 1915 ela se formou, e até 1950 ela tinha sua economia na agricultura, né? E até a década de 70 ela avança, né? Na indústria de tecnologia, e ela consegue construir um país com uma qualidade de vida excelente. Então, a gente vai abordar tudo isso, e é muito interessante a participação de todos vocês para enriquecer o conhecimento em relação, inclusive, a única colônia que nós temos no Brasil, que é na cidade de Penedo, dos finlandeses. Eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. O Espaço Shakti Nova Era está aqui. É um centro de terapias holísticas, né? Espaço Shakti Nova Era, que tem sua matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, o endereço está aí. É Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, aí está o telefone e o WhatsApp, prefixo de São Lourenço 35, e o número é 997566874. Aí também está o endereço do Instagram, @ShaktiNovaEra. E lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília, em São Paulo, endereço no Departamento da Eubiose de Santana e também do Sumaré. Então, quem estiver passando por São Lourenço, visite o Espaço Shakti Nova Era. Bom, professor, a gente já está no nosso horário de limite, o pessoal está agradecendo. A Patrícia, obrigada, professor, suas explicações são sempre especiais. A Eliana Ponte, muito interessante esse estudo que o senhor está propondo. Então, é isso, o pessoal agradecendo, desejando boa noite, e a gente está no nosso horário limite. O senhor queria colocar mais alguma coisa, professor? Não foi o suficiente. Eu acho que nós fizemos uma exploração de assuntos muito importantes e vamos continuar, né? O próximo encontro, continuar. Falando sobre a sociedade teosófica, e depois nós emendamos com um trabalho da eubiose, falando sobre a sociedade da eubiose e com a participação que houve com o professor Henrique de Souza. Ele vai fazendo perguntas e vão sendo expressas respostas a esse respeito. É um estudo muito interessante. E o próximo encontro será Projeto de Iniciação 130, né? Um marco, né, professor? 130, 130, ainda.
Isso, eu quero desejar boa noite a todos que participaram e todos que prestigiam o nosso encontro aqui com o professor Walter de Andrade, desejar um bom final de sábado, um bom domingo de eleição, gente, quem tiver... Bom, eu estou em São Paulo, eu tenho que votar, né? Quem tiver que votar também, utilize seu voto conscientemente, tá bom? E eu quero desejar um bom domingo a todos e também encontrar vocês aqui na roda de conversa de terça-feira, dia 29 de outubro. E até o nosso próximo encontro no sábado que vem. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. É isso aí. Um bom restante de sábado para todo mundo. Um bom domingo para todo mundo. Nos vemos aqui no próximo programa e terça-feira temos roda de conversa. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem, Carlos? Boa noite, professor. Boa noite, Carlos Nascimento, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite a todos os irmãos que estiveram aqui presentes. Foi uma honra e uma felicidade muito grande. E estaremos aqui novamente, todos juntos, no sábado que vem. E luz, paz e amor para todos. E fiquem todos com Deus.